Entre açúcar, memória, afeto e criação, até onde um doce pode ser considerado arte? No novo episódio da série Arte Pra Quê, eu converso com o chefe confeiteiro Lucas Corazza sobre sabores que despertam lembranças, contam histórias e revelam a alma de um lugar. Na pop art de Andy Warhol, ao universo encantado de Willy Wonka, passando pelos ingredientes brasileiros, pelas memórias de infância, pelos doces que parecem abraçar sem dizer uma palavra, esta é uma conversa sobre imaginação, cultura, sensibilidade e emoção. Então, prepare o paladar e também o coração e assista a essa entrevista. Confeitaria é arte? O que um doce pode dizer sem palavras? Nossa, você sabe que eu adoro essa frase quando alguém fala que uma profissão é tanto uma ciência quanto uma arte. E nada é tão preciso, nada é tão exato, mas ao mesmo tempo também é um ofício, né? Então a gente tem um lado criativo de construção de sabor, de referências, de compreensão do tempo que a gente vive, né? Para conseguir entender quais são os doces, quais são as épocas. Mas também tem esse lado de que tem que ser bem medidinho, bem exato, bem técnico, bem químico. E quando você fala o que doces podem falar, que não precisa de palavras, é porque eu acho que ele coloca palavras na sua boca que ficam na sua cabeça. É, o do doce tem essa capacidade de ser tanto remédio quanto veneno, né? Depende da dose. E E ele pode satisfazer o seu apetite, pode também matar a sua carência, também pode satisfazer o seu desejo. Ele tem palavras que ele pode pôr na sua mente que são intensas, que são importantes às vezes para o dia a dia, né? Nem todas elas são boas. Eu Você, falo isso, eu falo isso nesse tom de humor, porque eu mesmo sou uma pessoa que batalho constantemente com esse paradoxo do doce, sabe? Eu adoro comer doce. E eu tenho um problema que às vezes eu como meus sentimentos. E aí o doce é veneno. Montar um bolo é uma arquitetura culinária. Quando eu falo arquitetura culinária, e eu digo isso muito para as pessoas, tá? Isso em aulas, eu falo isso muito para as pessoas quando eu estou trabalhando, é porque o doce, ele tem uma questão de quando você aprende técnicas francesas, técnicas europeias, lugares que estão há séculos, muitos séculos, trabalhando com açúcar e com mel, você percebe que o doce ele não é elaborado só, ele é construído. Por quê? Porque ele tem camadas de texturas diferentes que vão se sobrepondo uma à outra, que tem derretimento diferente na sua boca. Então, por exemplo, eu faço um bolo que eu amo muito, e que é provavelmente de onde você tirou esse tema, que é da Semana Criativa de Tiradentes, e ele é feito com uma massa de abóbora, uma massa de chocolate com especiarias e mel, uma ganache de chocolate com baunilha e um doce de abóbora com cravo. E tudo nasce da memória afetiva do doce de abóbora com cravo, que é o meu doce predileto. Assim, tipo, se tiver um pote aqui em casa, eu como um pote dele gelado, na frente da televisão. E ele tem uma textura leve, suave, com bastante água, gostosa, né? E um sabor que não é potente, mas é marcante. A ganache, ela traz untuosidade para esse bolo, mas também traz estrutura, porque ela contém esse recheio que poderia escapar com o peso das massas de bolo. Então eu faço linhas dessa ganache, são circulares, e faço outras linhas circulares do doce de abóbora, e que vão intercalando esse sabor, para que você tenha o líquido, né, o molhado e cremoso da doce de abóbora, com o untuoso, também cremoso, da ganache, que encontram esse bolo de especiarias, que oferece resistência na mordida, que oferece para você tempo de mastigação e permite que a ganache derreta num tempo, o bolo apareça com as especiarias, mas você perceba que o foco central de tudo, apesar de ter muito chocolate, é o doce de abóbora unindo tudo isso com a umidade. Então, existe uma arquitetura em como é que você sabe qual camada você tem que colocar antes, como é que você faz aquele recorte, que é quase um resmate, é resistência de material. Você tem que saber o quanto aquilo ali é capaz de suportar o peso e não distribuir nada, entendeu? O que encontramos no livro Eu Pagaria por Esse Doce? Eu vou te falar uma coisa que é muito louca, porque
Acho que ninguém imagina o quão complexo o meu livro ficou, sabia? Eu fiz um livro que eu queria que as pessoas entendessem o quanto também confeitaria é artística, mas o quanto também confeitaria é técnica. E eu quis fazer um livro para que as pessoas entendessem rapidamente como cozinhar. Então, por exemplo, o meu sumário, ele é um sumário ilustrado, para facilitar o acesso das pessoas e encontrar a receita que ela quer. Porque tem essa informação visual, você bate o olho e fala, hoje eu quero um cookie. Né? Você está indo lá buscar uma outra coisa, encontra um cookie. Você vai encontrar fotos lindas em que eu misturo design e arte, né? Que é a arte do food styling, com a comida e com os sabores. E eu vou até aproveitar que o sumário é ilustrado. Eu vou te mostrar o bolo de chocolate com especiarias na página 89 e doce de abóbora. Mas olha, gente. E assim, ele tem desde doces complexos até uma pipoca caramelizada. E eu sou um fanzaço de pop art, tá? Então, para mim, essa coisa que eu fiz aqui de misturar os doces com objetos que fazem parte da minha vida, ou que representam os sentimentos que aquele doce me traz. E isso é muito engraçado, tipo, porque, por exemplo, ó, esse é o bolo. Ele é o bolo do meu aniversário, né? Então eu coloquei símbolos que me tem muito. Então eu fiz um bolo de andares com parte de metal, um prato com a minha abelhinha e, e ilustro, né? Então o livro tem muito desse negócio do sentimento, mas um quindim que vira uma flor, que vira um girassol, porque é uma sobremesa solar. Então eu tenho essa questão, mas eu também vou lá e falo assim: você sabe usar o seu forno? De verdade? Né? Qual é o seu forno? É de convecção? Não é de convecção? Você já pensou em comprar um termômetro para colocar dentro do forno para ver a temperatura? Você sabe usar o fogão em relação à panela? Para o seu brigadeiro ficar mais gostoso? Você usa panelas largas ou panelas estreitas para fazer o brigadeiro? Panelas estreitas fazem ele transbordar. Panelas largas fazem ele cozinhar mais rápido, caramelizar mais rápido. Menos tempo mexendo. Eu dou essas pequenas dicas da confeitaria quanto ofício e também mostro o lado da confeitaria quanto arte. Né? Porque tudo depende, na realidade, de em que momento da confeitaria você está. Você está fazendo isso como um ofício em casa para agradar os amigos, né? Ou você já está realmente no ponto da arte, em que você investe na decoração, monta um food style, pensa numa arquitetura do sabor. Tá tudo ali, né? Todos esses sentimentos de técnica e de sentimento estão ali. Pipoca, pop art e Andy Warhol. Você sabe que Andy Warhol foi bem, todo esse movimento, né, da década de 70 e 80 que vai formar o pop art como a gente conhece hoje, 60, 70, 80, ele é um movimento que me alimenta muito, porque eu comecei minha carreira num lugar e que, assim, eu li já duas biografias do Andy Warhol. Eu li o Manifesto, eu li, eu li livros sobre os filmes dele, sobre a sua multidisciplinaridade. E aí eu fui conhecer Basquiat, conheci Keith Haring, conheci os contemporâneos. Aí eu fui descobrir que o Roy Lichtenstein não é o fundador do pop art, mas eu adorava pop art porque eu via aquele quadro no Bar Balcão, aqui em São Paulo. E aí eu descobri que, na realidade, todos esses artistas tentaram, quase sofreram um apagamento histórico LGBTQIAPN+, porque o hétero não queria que esses artistas fossem a referência do pop art. Eu falei, caraca, que mundo louco esse, né? E o que ficou em mim foi uma coisa muito legal do Andy Warhol, que um dia ele tá em uma crise criativa e ele vai para uma amiga que é dona de uma galeria, né? E o sonho dele era entrar nas galerias. E as galerias não pegavam o trabalho dele, falavam que era um trabalho de designer, ilustrador, porque ele fazia desenhos para The New Yorker com sapatos e ele até mandou um quadro para Julie Andrews de um sapato e ele era disléxico. Ele escreveu Julie Andrews e ela mandou de volta para ele. Ela devolveu o quadro do Andy Warhol. Bem, e ele vai para essa amiga que é dona de uma galeria e fala para ela: o que que eu faço? O que que eu pinto? E ela fala:
você tem US$ 100 aí? E a gente tá falando assim, US$ 100 é uma coisa assim, tipo, naquela época astronômica, que, sei lá, seria equivalente a, sei lá, R$ 30.000, R$ 40.000. E ele dá os US$ 100 pra ela. Porque fica bem claro, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Então ela tava vendendo o conselho pra ele, apesar de ser amiga. Ela fala, gato, pinta do que você gosta, né? Pinta o que você quiser. E ele começa a fazer as notas de dólares com o Mao Tse-tung, ali com o boné do Mickey. E ele vai lá e volta, faz a mesma pergunta. Ela fala, já conhece a rotina, né? Ele, ele escreve no livro esse desabafo, ele fala, gente, eu não acredito que eu tô pagando de novo por isso, mas ele dá o dinheiro e ela fala, meu conselho continua o mesmo, cara. Você tá vindo aqui gastar dinheiro pra ouvir a mesma coisa. E é quando ele pinta a série Campbells, né? Quando ele pinta, não, quando ele faz o esquema da gravura do Campbells, com chapas diferentes para fazer a impressão das cores. E isso revoluciona todo um mercado de impressão, toda uma forma de se ver a arte e de escalar ela. Então, o meu doce hoje em dia, que eu comecei sempre com esse sonho de eu quero fine dining, eu quero vender doce caro, trabalhar com chocolate francês. Conforme eu fui viajando o Brasil para dar aula e conhecendo o Brasil, não é todo mundo que tem acesso. A nossa riqueza cultural e de doces é muito grande. O nosso chocolate com cacau de origem do Brasil, que é um ingrediente endêmico daqui, é uma produção que a gente tem que valorizar, que tem que ser respeitada, né? E não é sucateada como é feito com o chocolate que vem da África, que é responsável hoje em dia por 77% de toda a produção de cacau do mundo. O Brasil tem como se colocar melhor de novo nesse mercado, tem como resgatar isso e produzir um produto de qualidade. E aí eu percebi que o Andy Warhol estava fazendo não era só falando, colocando Mao Tse-tung numa nota de dólar. Aquilo era uma crítica social, política, muito profunda, né? Que refletia muito a forma como o povo precisa consumir arte, porque a arte tem que representar o tempo que ele vive. E o tempo que ele vive, a natureza morta, não são frutas lindas em cima de uma fruteira. Eram latas. Era a revolução da comida enlatada, do ultraprocessado, e que facilitava a vida dele. Então, e como aquele design dessas marcas, que era tão mal visto pelas pessoas, eram também arte. E essa junção virou o que eu faço no meu doce hoje em dia. Eu uso muito as técnicas francesas, porque são sim o meu berço, mas o meu doce hoje em dia, ele é feito para comunicar para as pessoas aquilo que eu vivo e vivi. As pessoas que eu conheci, os lugares que eu vi, as histórias que eu acumulei, elas hoje em dia estão no meu doce, assim como estão no livro. Que doce carrega uma história que mais te impressiona? Olha, você sabe que são tortas? Eu aprendi a comer torta de novo quando eu trabalhei com um francês. E por torta, eu quero dizer casquinha dura de massa, né, de biscoito, com recheios. E ele fazia uma torta de amêndoas com figo e alecrim e mel. Nossa, Karina, eu posso falar? É divino aquilo, é dos deuses. E aí eu tenho essa mania agora de que todo lugar, todo país que eu vou, todo lugar que eu passo, eu tento comer uma tortinha do lugar. Então, no norte tem as tortas de cupuaçu, com creme de cupuaçu, que eu amo. Mais pro sul tem as tortas alemãs, né, que foram bastante influência na região sudeste e sul aqui do Brasil. E eu adoro as massas diferentes, sabe? A Apfelstrudel feito com uma massa fina, que é praticamente uma torta, porque é um biscoito que contém um recheio, mas só num formato enrolado. A torta de maçã americana, as tortas de morango e de limão brasileiras, que é assim, gente, aquilo ali. Eu não sei como é que Chico Balanceado até hoje não virou uma torta, sabe? O negócio assim foi feito para não estar no Pirex, foi feito. Mas ninguém coloca ali uma textura crocante, porque o Chico Balanceado é essa mania do brasileiro de comer tudo cremoso, tudo monotextura, né? Tipo, é, tudo é um único sabor, né? Então, assim, o Brasil tem essa mania de tudo que cozinha vira um sabor só. Mistura Uhum. tudo no prato, que é muito diferente do europeu, que é muito diferente do americano, que vai comer tudo separadinho, né, na hora certa, tem um protocolo, tem... Então, assim, essa torta, ela me lembrou
que um doce, assim, ele não é, para mim, doce desse tipo, torta, por exemplo, ele não é sobremesa. Ele tem um momento específico do dia. Eu como no meio da tarde, entre refeições, como se ele fosse um pequeno lanche, porque tem muita caloria, pico de índice glicêmico, tem gordura, tem tudo ali, né? E essa torta de figo com alecrim, esse lance da erva no meio da sobremesa, junto com amêndoas e mel, esses sabores tão ancestrais, e que nem são daqui, por acaso, eles me levaram para um outro lugar, para um outro momento. Eu era muito jovem nessa época, imagina, eu vivia de um salário de cozinheiro, Karina. Assim, eu falo, eu era uma pessoa, um confeiteiro com grandes sonhos e pouca verba. E poder viajar para para um lugar novo, para as memórias de outra pessoa através da comida, aquilo foi realmente assim, ampliou meus horizontes. Então, depois daquilo, todo lugar que eu vou, nossa, eu faço questão de me abrir às tradições do lugar e ouvir o porquê aquilo é uma tradição lá. E mesmo que eu não goste, eu entendo o porquê ele é importante para aquele lugar. É possível conhecer a cultura e a alma de um lugar pelos seus doces? Olha, eu fui a primeira vez para Manaus há muitos anos atrás, para Amazônia. Eu acho que já fazem 22, 23 anos. De lá para cá, eu já voltei para Amazônia mais de 12 vezes. E isso só para Manaus, tá? Isso só para Amazônia. Eu já fiz Belém, já fiz o norte inteiro. Maranhão, eu amo essas regiões. E é muito estranho chegar lá para comer doce, porque não é a priori gostoso. Se você não está acostumado com um lugar que está tão próximo de uma cultura indígena, que é uma das culturas ancestrais que sofreram apagamento na gastronomia quando veio a colonização, é estranho comer os bolos que eles têm lá à base de pupa fermentada, que são embrulhados dentro de folhas de bananeiras. É estranho comer o creme de cupuaçu, quando o cupuaçu foi desfiado numa tesoura e não batido, processado e transformado numa polpa lisa. É estranho comer o fruto da pupunha, do palmito pupunha. Ele é alaranjado, tem quase um sabor ureico. Não é agradável. Engraçado que eu aprendi a comer todos. Porque o que eu aprendi sobre viajar e experimentar a cultura, e que tem muita relação com a arte, não é sobre o conforto, às vezes, apenas. Não é sobre consumir um lugar. É sobre compreender ele, entender a necessidade daquilo naquela cultura. E nisso, entender que a criação daquela pessoa torna aquilo referência de bom para ele. Porque ele não tinha outra opção. E nisso, eu me abro ao fato de que talvez, e isso é uma coisa que eu amo, o olhar estrangeiro possa trazer algo novo para aquele produto, porque as tradições e o cotidiano impedem a gente de enxergar a excelência, né? Eles consomem a gente nisso. E é importante renovar esse olhar. E eu acho que o olhar estrangeiro traz isso. Eu nunca vou esquecer. Eu peguei a pupunha e, por inspiração de uma amiga que trabalha com esses frutos aqui, que é a Antônia, ela me falou: Lu, Coraza, por que você não tenta fazer como se fosse um marrom glacê? Várias cocções em uma calda de açúcar por diversos dias para você obter um novo tipo de fruta, em que você quebra a fibra, se livra do sabor amargo e levemente ureico, e você permanece com os outros sabores dele. E ela me falou uma coisa tão bonita, ela falou, é porque às vezes uma coisa não é boa, às vezes ela é só incompleta. E aonde está incompleto, você tem mais possibilidades do que algo que já está organizado. E é isso que rompe as tradições. Porque é quando eu olho para ele e eu falo, nossa, eu nunca pensei em importar essa técnica para cá. Mas é isso, aconteceu isso com vários frutos brasileiros. Então, todo lugar que eu vou, e eu sinto alguma coisa que não é do meu agrado por completo, eu penso se ele não está desequilibrado para a quantidade de referências de sabores que eu tenho na minha mente. E eu penso como é que eu posso contribuir para que ele chegue num lugar. Porque o que eu aprendi é agradar as outras pessoas. Eu aprendi a entender o gosto médio de todo mundo, né? Eu sento numa mesa há 12 anos, já experimentei mais de 3.700 doces feitos por confeiteiros de todo o Brasil.
Eu já viajei pra caramba, Europa, Estados Unidos, Ásia, já fiz um monte de coisa. Minha família é parte libanesa, com parte português, parte indígena e parte italiana. Eu sou brasileiro na última. Então, eu experimento esse fruto, eu experimento essa comida, e eu penso, e se eu estivesse cozinhando isso num lugar de cozinha internacional? Como eu faria para ele ser mais palatável e aprazível para todo mundo? Então, é muito engraçado quando você permite que o desconforto faça parte da sua experiência para que ele te gere novas reflexões, ao invés de você só consumir o lugar e gerar críticas do seu ponto de vista. Eu experimento o lugar e crio reflexões a partir daquilo. E são duas linhas muito diferentes, né? Consumir e entender, querer viver. Porque às vezes é isso, às vezes o desconforto ele é real. O Brasil sabe valorizar seus ingredientes naturais? É engraçado que o mel, a baunilha e o chocolate, né, o cacau, eles entram na minha vida muito por causa da confeitaria francesa e do pão de mel brasileiro, né? E eu acho que o pão de mel brasileiro é um bom lugar para a gente começar a falar sobre isso. Já percebeu que o pão de mel brasileiro, apesar de levar bastante mel na receita, ele leva muito mais açúcar mascavo, especiarias e doce de leite. E ele tem muito mais o sabor marcante do chocolate e das especiarias do que do mel. E ele não é um pão de mel. Ele é um Hum. bolo com mel, mas não é de mel. E eu batalhei muito isso no começo, porque eu queria que o meu pão de mel. Olha que louco, né? Eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a fazer pão de mel. E eu fiz pão de mel muitas vezes, até os meus 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade eu tive esse insight. Eu falei, não, peraí, chega de fazer isso, porque o meu pão de mel é delicioso, mas ele é um bolinho de especiarias com um belo chocolate. E que tinha muita baunilha no chocolate na época. E ele é úmido porque ele tem doce de leite. Mas e se o meu pão de mel tivesse gosto de mel? Eu olhei para aquilo e eu falei, meu, é isso. Eu tenho que pôr o mel como protagonista do meu pão de mel para poder me diferenciar no mercado. E foi o meu primeiro doce a fazer sucesso. Então, quando a gente fala de valorizar o ingrediente no Brasil, nós temos sim problemas com ele. Muitos são valorizados regionalmente, muitos são olhados apenas através da tradição e com pouco olhar estrangeiro, ou seja, passa por poucas inovações durante o seu processo e durante o seu ciclo de vida. E a gente tem que olhar com mais atenção para isso, porque estimula economias e ciclos sustentáveis econômicos de pequenos agricultores, agricultura familiar, estimula a diversidade de agricultura, então evita um pouquinho as monoculturas, amplia a nossa gama de biodiversidade e nós não prestamos tanta atenção assim. A gente tem até incentivos hoje em dia, né, fomentando isso, como por exemplo as novas normas para a bolsa, para a cesta básica. Em cada estado, ela ganhou diferenciais para ter menos ultraprocessados, para ter menos indústria envolvida e ter mais da agricultura familiar envolvida dentro daquilo. Então, doces típicos entram ali, né? A gente ainda tem umbuzada, ao invés de goiabada, em um deles, que é lindo de ouvir isso, porque fomenta um assunto que não está no dia a dia. Né? Quem tem grana mesmo para divulgar as coisas é o ultraprocessado. Então, assim, por exemplo, tenho dó da confeitaria brasileira, ou como ela está ficando enlatada. Há muitos anos atrás, quando me caiu essa ficha do Andy Warhol, quando eu me interessei pelo trabalho dele, fui ler as histórias, e eu vi ali os enlatados como, né, como forma de arte, eu só conseguia pensar, gente, na confeitaria, um lugar tão diverso, e leite condensado, leite em pó, pasta de avelã com chocolate, pasta de pistache, pasta de biscoff, pasta de biscoito, não sei o que lá. E, e aí? Cadê a castanha de caju, que a gente paga tão caro, porque a gente vende mais para exportação do que no mercado interno? É, Lá fora as pessoas estão gostando dos nossos ingredientes, sabe? O nosso cacau lá fora, caríssimo. Origem do Brasil, nossa, quando fala de cacau especial, origem do Brasil, as pessoas param para babar, né? E aqui no Brasil, ai, quero chocolate belga. Sabe, tipo, por que que esse bolo é bom? Porque é de brigadeiro belga. Gente, desculpa, não tem brigadeiro na Bélgica, não tem torta holandesa na Holanda,
Assim, é um pouco assustador, porque isso gera um negócio que é a pavimentação do sabor. Ele é tão exagerado que qualquer coisa que você venha comer depois, nada vai gerar aquela sensação, porque você não sentiu sabor. Você teve uma sensação da sobrecarga das papilas gustativas, de muita gordura, muito sódio, muito açúcar. Aquilo não é sabor, aquilo é sensação. E para mim, sensação tem uma equivalência, drogas. Se pudesse visitar a maravilhosa fábrica de chocolate, o que diria a Willy Wonka? Me adota? Nossa, eu acho que eu não tenho nada para dizer pro Willy Wonka, além de obrigado, mas eu tenho provavelmente centenas de perguntas para fazer para ele. Assim, eu acho que se eu estivesse diante do Willy Wonka, eu não teria vontade de falar nada, eu teria vontade de ouvir tudo. E acho que a primeira pergunta que eu faria para ele seria: teve alguém ou algo que te inspirou lá no começo de tudo? Não agora, lá atrás, no começo. Quais eram as suas referências? Ou você decidiu jogar todas elas fora? Eu faria essa pergunta para ele. Isso que eu diria para ele, uma pergunta. Doce não é remédio, mas vovó diria que cura. Minha avó, ela tinha uma tradição de que se você tivesse dor de garganta, ela fazia o tal de leite de açúcar queimado. E que ia açúcar numa panela com um talinho de canela e tinha que ser talo. Não podia ser canela em pó. Talo, né? Um pedacinho de canela. Queimava junto com açúcar, jogava desligava o fogo, jogava uma colherzinha de manteiga, mexia e punha uma casquinha de limão e leite. E aquilo era o remédio de dor de garganta dela, né? Olha, eu não sei se era ele, se era a canja ou se eram os remédios, mas curava. O que importa é que o carinho do cuidado com uma pessoa que está sentindo a garganta com falta de lubrificação e ela se preocupar com o conhecimento que ela tinha de cuidar de você através disso, criou uma memória que me dá conforto, que me acalenta, né? Eu nunca vou deixar de tomar o anti-inflamatório ou de deixar de acreditar na ciência e tomar os remédios alopáticos que um médico me indicar. Mas também não vou deixar de, quando eu tiver uma dor de garganta, eu me dar esse carinho para me sentir menos carente e menos doente, para me sentir cuidado, porque esse sabor, esse cheiro, ele me leva para um lugar automático de cuidado de mim mesmo e de uma lembrança muito boa. Então, a doença, ela nunca é só física, ela mexe com o seu psicológico, né? E quando você cria essas memórias sem abuso, elas são memórias que se tornam específicas. Então, eu tenho muitos sabores específicos. A minha mãe gostava de deixar um copo com dente de alho, todos os dias, com um pratinho em cima para tomar de manhã, para evitar lombriga. E a gente tomava beladona com própolis para aumentar a imunidade. E mel, né? Então, são todos sabores que me habitam e que me levam a pensar no autocuidado. E são calorias que eu poderia ter ingerido com um leite com Toddy. Mas não. Eu tomava água de alho com própolis, beladona e mel, né? E apesar de eu não saber se tem assim, tipo, algum efeito real alopático, eu sei que tem um efeito psicológico da rotina que me leva ao autocuidado. Porque é a primeira lembrança, né? É esse saborzinho que você fala, tô me cuidando. Hoje em dia o meu cuidado é mais simples. Hoje em dia é uma água temperatura ambiente com limão espremido e própolis, que eu amo. Mas porque não dá mais água de alho. Não tenho porquê. Essa lembrança ela é tanto um carinho quanto um castigo. Então, fica lá. Mas o sabor me desperta ao autocuidado. Tipo, eu fico muito feliz de pensar que eu sou um adulto que primeiro sente essa água, essa alcalinização do ácido que acontece ali, né, no estômago, antes de botar pra dentro um café. Eu fico feliz desse sabor me acordar. E hoje em dia ainda tomo agora, né, 42 anos, cogumelo juba de leão, que que é dito de promover, né, a reconstrução neural, ligações melhores, foco e presença.
porque são, né, coisas boas de ser lembrado todo dia. Para que serve a arte dentro da cozinha? Sabe assim, eu acho que tem uma coisa que é terrível, e eu ouvi isso de um chefe, e eu nem gosto mais dessa filosofia fine dining, estrelas Michelin. Eu acho que elas são, para mim, um lugar que não pertencem a mim, né? Acho que tem muito machismo, tem muitas filosofias ali que eu não gosto, então eu virei espectador, consumidor, né? E o Ferrad Driaide fala, a criatividade vem da repetição, né? E ao mesmo tempo, eu postei ontem mesmo uma frase do Anthony Bourdain que fala que cozinha, né, cozinheiro, não é arte, é ofício. E, para mim, eu sempre penso nisso. Trabalhar como cozinheiro, trabalhar na linha, executar algo várias vezes, é a forma que você cria intimidade com o alimento. Porque se você enxergar além do que você está fazendo, você vai ver a cor da carne mudar. Você vai entender o quanto da superfície dela fica melhor quando o seu corte é reto e a faca é afiada. Você vai perceber como o sabor muda a cada corte de um legume que você fizer. A forma interfere no sabor, assim como a textura interfere na percepção. E como a temperatura interfere no aroma. Então, quando você começa a conectar isso, isso acontece na repetição. Juro pra você. Assim, a menos que você seja uma daquelas pessoas que nasceu com ouvido absoluto, e já nasceu com essa inclinação para poder fazer parte de uma orquestra, ou cresceu já comendo em lugares maravilhosos, com referências, e não só chegando e pedindo prato kids. A cozinha, na repetição, ela serve para nascer o pensamento artístico. Porque o pensamento artístico ele vem da elaboração do básico. Então você vai olhar para aquela repetição e em algum momento ela se torna automática. E quando ela se torna automática, o que vem em seguida? Vem o subjetivo, né? Em seguida disso. É impressionante, é o grau de consciência que se expande e nunca mais se fecha. Né? Eu, por exemplo, tenho esse exercício. Eu pego um ingrediente e eu esgoto as possibilidades dele. Eu seco, eu desidrato, eu acho, eu caramelizo, eu faço em caldas, né? Eu já fiz isso com, por exemplo, cenoura. Já virou mousse, já virou sorvete, já virou bolo, já virou recheio, já virou brigadeiro, já virou, sabe? Para encontrar o lugar mais legal, né? Já virou glaciada com mel para colocar em torta, já virou tanta coisa. E, e, e- então, assim, a arte, ela serve para isso. Ela serve para lembrar a gente que mesmo dentro da rotina, mesmo que dentro do cotidiano, há excelência. Né? Mas ela só chega à percepção através da repetição, da experimentação e da prática. Então, se você não tiver esse lado ofício ali, você não é um bom treinador de equipe, né? E se você não tiver passado por ele, talvez você não seja o melhor artista também. Você pode ser o mais comercial, que não é melhor, né? É, que nem o pessoal fala, o número um no Brasil. O número um por causa do preço, gente. Uma coisa no Brasil só é número um por causa de preço, não por causa de qualidade. O número um nem sempre é a arte na gastronomia. Então, é importante lembrar disso. Às vezes o número um é só popular. E eu sempre falo, muita coisa é gostosa, poucas são excelentes. Porque muita coisa gostosa, mas pouca bem feita. E que são duas coisas diferentes, né? Bem feito e gostoso. Então, a arte vem nisso. Um recado do Lucas Corazza para você. Eu vou abrir a minha loja agora entre junho e julho, em Higienópolis, na rua Marquês de Itu, 789, quase esquina do Marquês de Itu com a Dona Veridiana. Pertinho da Santa Casa, perto do Mackenzie, a 2 quadras da Avenida Higienópolis. E olha, obrigado. Foi muito gostoso participar de uma entrevista em que eu tive que pensar na resposta e não dar mais uma vez a mesma resposta, né? Falar sobre Muito gastronomia e obrigada. arte é uma oportunidade sempre muito legal. Então, obrigado por isso. E Obrigada a todo você mundo que também. for aqui, ouvinte do Lugarzinho, um grande beijo e que seja doce a sua vida.
Gostou desse bate-papo? Você pode entrar em contato com Lucas Corazza pelo Instagram, @chefe Lucas Corazza. Assista a entrevista completa com o chefe Lucas Corazza no nosso canal Lugarzinho no YouTube, ou no site lugarzinho.com.